E aí, galera, beleza? Vamos ver um pouquinho de química agora. Massa atômica de um elemento, ou simplesmente Ma, tá? O que é isso? Massa atômica de um elemento. Lembra quando eu ensinei para vocês semelhanças atômicas? Tinha os isóbaros, os isótopos e os isótonos. Isóbaros é quando eles tinham o mesmo número de massa, né? É isso que é a massa do elemento, tá? Depois eu falo mais disso, que é a soma dos prótons, a soma da massa dos prótons que o elemento possui, com a soma da massa dos nêutrons desse elemento, tá? Ou seja, a massa de um átomo está no núcleo. Por quê? Por que a gente não encontra a eletrosfera? Porque a eletrosfera estão os elétrons. Os elétrons possuem massa desprezível. Lembra quando eu ensinei para vocês no nono ano? A massa de um próton já é muito pequena, né? Do nêutron também. A do elétron é mais de 1.800 vezes menor. Então não influi no peso do átomo, né? Peso entre aspas, né? Porque a gente está falando de massa, tá? Então, o que será a massa atômica de um elemento? A soma da massa dos prótons com a soma da massa dos nêutrons dos elementos, tá? Ou seja, tudo que está no núcleo do átomo, pois a massa dos elétrons é desprezível. Cada elemento possui a sua, tá? Cada elemento possui sua massa atômica. Na tabela periódica, se vocês olharem na tabela periódica, tem lá vários quadradinhos, né? Com os elementos dentro. O número, a massa atômica do elemento vai ser o número de baixo, tá, galera? Tomem muito cuidado, hein? Por quê? Porque quando a gente viu semelhanças atômicas, eu ensinei desta forma aqui, né? Eu estou dando exemplo aqui o neônio, tá? Em cima a gente tem a massa atômica, embaixo o número atômico, né? Que equivale ao número de prótons. Então, quando a gente representa desta forma o elemento, o número de massa dele é o número de cima, tá? Se vocês olharem o neônio, pega uma tabela periódica aí na casa de vocês, tem no livro, aí procura lá, o neônio pertence aos gases nobres, ele vai estar na última coluna da tabela. Vocês vão ver que o neônio está representado dessa forma, um quadradinho, o símbolo dele, Ne, em cima vai ter um 10, que equivale ao número de prótons, e embaixo vai ter um número com vírgula. Todos os elementos terão números com vírgula, 20,180. Esta é a massa atômica do neônio, tá? Mas por que esse número não é exato, esse número aqui de baixo? Porque cada elemento possui um grau de abundância da natureza, tá? Então, o neônio, que é o exemplo que a gente está dando aqui, possui 3 isótopos. O neônio com massa atômica 20, e esse é o que mais tem, é o mais abundante. Tem 91% do neônio encontrado na natureza possui massa atômica 20. Existe também o neônio mais raro, com massa atômica 21, tá? Esse só possui 0,3% de abundância na natureza, e existe um outro neônio, que é o neônio pesado, que possui 22 de massa atômica. Este possui 8,7%. Aí como que eles chegam neste numerinho aqui, 20,180? É feito a média ponderada destes números. Cada número de massa será multiplicado pela sua abundância, né? Dividido pela soma de tudo, que sempre vai ser 100, né? 91 mais 0,3 mais 8,7 dá 100. 8,7 mais 0,3, 9. 9 mais 91, 100%. Isso tudo arredondado, tá, galera? Muito bem. Então, 20 vezes 91, 1.820. 21 vezes 0,3, 6,3. 22 vezes 8,7, 191,4. Fazendo essa soma aqui, dividindo por 100, chegamos ao número da massa atômica do neônio, 20,18U, que é o que está na tabela. Na tabela é 20,180, tudo bem. Tá?
O que é esse uzinho aqui? Vocês já devem ter visto no primeiro vídeo que eu enviei, né? Este U indica a unidade de massa atômica, tá? Este U vale 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Eu coloquei gramas aqui, mas é quilogramas, tá? Então, galera, se eu perguntar para vocês qual é a massa em quilogramas de um átomo de neônio, basta substituir esse uzinho aqui por 10 a menos 27. É aproximado, tá? Porque, na verdade, esse U aqui vale 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Aproximadamente 10 a menos 27 quilogramas. Então, a massa do neônio em quilogramas vai ser 20,18 vezes 10 a menos 27 quilogramas, ou seja, um número muito pequeno, né? Um negócio praticamente insignificante. E a massa atômica, para efeito de cálculos, que é o que a gente vai usar aqui, é arredondada, ou seja, 20,18 a gente arredonda para 20, tá? Bem tranquilo, tá, galera? Vou fazer um exemplo aqui. Quero que vocês calculem a massa em quilogramas e a massa atômica do elemento X que possui os isótopos. O isótopo X com massa atômica 80 eu vou ter abundância de 60%. O isótopo de X com massa 84 eu vou ter 20%. E o isótopo de X com massa 88 também tem 20%. Como a gente vai achar essa massa atômica? Primeiro vamos achar a massa atômica. Basta multiplicar cada valor de massa pela sua respectiva quantidade, somar tudo. 80 vezes 60, mais 84 vezes 20, mais 88 vezes 20. Dividido pela soma dos pesos, que é uma média ponderada, né? 60 mais 20 mais 20, 100. Se vocês fizerem essa conta, vocês chegarão em 82,4 U. Tá? Mas eu também quero em quilogramas. O vale... Deixa eu fazer aqui. Como? Uma unidade de massa atômica igual a 10, aproximadamente 10 a menos 27 quilogramas. A massa em quilogramas deste elemento U será 82,4 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Esta é a massa em quilogramas do elemento, tá? Para cálculos, a gente vai mais para frente, eu estou ensinando massa atômica, né? A gente vai ver massa molecular, que é a base do cálculo estequiométrico, aprender isso, tá? Que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá, galera? Vocês vão ver que é tudo simplesmente regras de 3 com alguns números muito pequenos, né? Com potências de 10, tá? Então é bom, se tem dificuldade nisso, é bom treinar, tá? Contas com potências de 10. Para cálculos, a gente vai usar a massa atômica do elemento X igual a 82U, tá? Arredondando, 82,4, né? Esse número aqui é menor que 5, então a gente arredonda para baixo, 82U, tá? Vou deixar um exercício tranquilo lá no Drive para vocês fixarem bem essa matéria. E na próxima aula veremos massa molecular, que será a massa das moléculas, tá? E as moléculas são formadas por elementos, né? Primeiro a gente aprende a massa atômica, a massa dos átomos, a massa dos elementos, para depois ver a massa atômica, que é o que a gente mais usa, né? Nas reações, a gente não tem um elemento, né, em uma reação, a gente tem moléculas que são formadas por elementos. Então é importante a gente aprender a massa atômica antes, para depois aprender a calcular a massa molecular para os cálculos. A gente vai calcular quantas moléculas tem um copo d'água, quantas
qual é o peso qual é a massa de alguma quantidade de qualquer substância, tá? Então vocês vão ver que não tem nada de complicado, tá? É puramente regra de 3. Só isso hoje, tá? Vou deixar um exercício de presente para vocês no Drive. Valeu!